Secretário, esta é a comissão do fazejamento. É dever do Congresso empurrar o conjunto anunciado ou já aprovado pelo governo em termos de ações, especialmente na área econômica, emprego, crédito, e também com um olho vivo na questão da saúde. Então, eu vou simplificar a minha pergunta. Eu fui autor de 6, 7 requerimentos cobrando relatórios de agentes financeiros e da Secretaria do Tesouro. Então, eu vou dar 2 exemplos para o senhor de como o nosso esforço para carregar de água a caixa d'água, a emenda constitucional que nós aprovamos, tem esse objetivo, encher a caixa d'água, ou seja, não falta liquidez financeira. A nossa obrigação é saber se quando eu abro a torneira do atendimento à microempresa, por exemplo, se sai água ou não sai água. Então, vamos pegar o exemplo que foi mencionado pelo senador Isalci, do PESE, que é um programa do BNDES, aprovado por medida provisória, 40 bilhões de reais. Até o último relatório recebido, total executado, 1 bilhão e 800 milhões, ou seja, menos de 4%. Ele tem uma falha original, na minha opinião. Ele só começa a emprestar acima de 360 mil reais. Isso dá para corrigir. Reduz de 0 a 360. Eu tenho uma emenda nesse sentido, mas é muito demorado. Quer dizer, a medida provisória está em vigor. Isso é fácil, vocês. Reduz para 0. O resto fica funcionando. Alarga. Porque menos de 4% para financiar o pagamento do salário, como é, e é um belo projeto, está na cara que não vai acontecer nada. Então, o Ministério pode corrigir isso. A segunda coisa, o governo vetou integralmente o parágrafo 2º-A do projeto de lei que ampliava o auxílio emergencial, que é o maior programa do mundo, na minha opinião. É magistral. E o presidente, acordando com o Congresso, fixou em R$600. E pode chegar a 1.200 em alguns casos. Então, eu acho que aquele veto deveria ser sucedido por uma contraproposta. Se não dá para atender todo o rol, vamos atender um pouco mais, porque o governo já está atendendo. Vou dar um exemplo. Pescador artesanal já está sendo atendido, mas o aquicultor ficou no veto. São 100 mil no Brasil. Essas pessoas pararam de ganhar dinheiro por causa das medidas sanitárias, nem todas de responsabilidade do governo federal, diga-se de passagem. Estou lhe dando 2 exemplos que são o mote desta comissão, pedindo a sua ajuda. Nós queremos que esse grande arco do programa do governo se transforme em realidade. E ele não está sendo realidade. O exemplo do PESE, eu acho que ilustra bem. E, finalmente, ontem foi editada a medida provisória 972, que pretende criar o fundo garantidor, que eu reclamo há 2 meses, que é a única maneira de fazer chegar dinheiro para o micro e pequeno empresário. O que eu lhe pergunto é o seguinte: depois dessa medida provisória, que atos o governo vai ter que editar para o dinheiro chegar lá na torneira? Fui claro? 15 segundos. A medida provisória já saiu. Medida provisória 972, para tentar fazer funcionar a lei da gravidade da água. O que mais será necessário em termos de normativo para que isso se transforme em fato concreto? O senador Espiridião Amin colocou, como sempre, de forma muito precisa, me permita o adjetivo, brilhante, no sentido de fazer acontecer. O senhor usou o fazejamento, essa expressão, para enfatizar exatamente a capacidade de transformar em realidade o que é necessário. Já era necessário que as ações tivessem
capacidade de implementação se torna mais verdade agora, em um momento grave e que requer atenção, como é o caso do coronavírus. Para não faltar liquidez financeira, estamos analisando o PESE, de fato, teve uma efetividade abaixo do que desejaríamos. Entendemos que na próxima parcela vai ter 15 segundos. Muito maior. O Banco Central tem esse controle no detalhe e estamos atentos para esse ponto. O auxílio emergencial também está sendo analisado, conforme seja necessário complementar, será complementado, e a MP 972, que é do PRONAMP, os atos normativos estão sendo atendidos prontamente. São poucos atos normativos e nós estamos com a MP de orçamento, tudo pronto, engatilhado, está na Casa Civil para implementar, senador. E ficou somente a pergunta da senhora Marcela Braga, presidente Confuso. O cenário que nós podemos esperar é exatamente aquele de zelo fiscal, atenção à situação grave e legítima e necessária para a conjuntura atual, mas esperamos um Brasil que retome a sua trajetória de zelo fiscal para a União, para estados, para municípios, para que a gente possa crescer. E há uma possibilidade forte e considerável de voltarmos a crescer com robustez. O mundo todo sai numa situação mais estressada do ponto de vista fiscal, mas com fundamentos, com sinalização, com políticas corretas, melhor alocando recursos públicos, incentivando o investimento privado, a gente tem condições de entregar um país melhor do que o que recebemos.